Marcelo entrou na festa com a amante pelo braço, sem saber que a esposa estava do outro lado do salão, sorrindo. Não era um sorriso nervoso, não era desespero, era o sorriso de quem sabe exatamente o que vai acontecer. Olha só quem chegou. Lúcia sussurrou no ouvido de Juliana, apertando o braço dela. Juliana nem precisou se virar, já sabia. Sentiu o perfume antes de ver, aquele perfume doce, enjoativo, que certa noite encontrou na gola da camisa de Marcelo quando ele chegou tarde em casa com uma desculpa pronta na ponta da língua. Débora usava um vestido vermelho. Entrou como se fosse a anfitriã da festa, cabeça erguida, mão apoiada no braço de Marcelo, com uma intimidade que não precisava de palavras para explicar nada. Ele estava de terno escuro, gravata afrouxada, aquele sorriso de homem que acha que o mundo inteiro gira em torno dele, e por muito tempo foi assim mesmo. Ju, você tá bem? Lúcia perguntou baixinho, os olhos indo e vindo entre a amiga e o casal que acabara de cruzar a entrada. Estou perfeita, respondeu Juliana. E era verdade, de verdade. 3 mesas adiante, Marcelo finalmente a viu. Por um segundo, só um segundo, o sorriso sumiu do rosto dele. Os olhos foram para o copo na mão de Juliana, depois para o vestido, depois para o rosto dela. Ela não desviou o olhar, não fez cara de choro, não fingiu que não tinha visto, só sorriu de volta. Marcelo se recompôs rápido, deu uma risadinha para Débora, como se tivesse comentado algo engraçado, e começou a atravessar o salão em direção a Juliana, com aquele passo largo de quem vem dar uma ordem. Não faz isso aqui, disse quando chegou perto, voz baixa, dentes cerrados. Você me conhece, sabe que eu não vou gostar. Juliana inclinou levemente a cabeça, como se estivesse ouvindo uma informação bastante desinteressante. Boa noite, Marcelo, respondeu com calma. Que bom que você veio. Lúcia prendeu a respiração. Débora ficou 2 passos atrás, sem entender direito se devia se aproximar ou ficar onde estava. Marcelo abriu a boca, fechou, e por um instante pareceu ter perdido o rumo completamente. E era exatamente isso que Juliana queria. O que aquele homem ainda não sabia é que cada movimento daquela noite já tinha sido planejado. Cada palavra, cada prova, cada testemunha. Juliana passou semanas construindo em silêncio o que ele jamais viu chegar. Mas o que seria capaz de fazer uma mulher traída, humilhada e subestimada diante de centenas de pessoas naquela noite? Aquele perfume. Era ele. Juliana conhecia cada nota daquele cheiro doce, porque passou 3 semanas tentando identificar de onde vinha. Até que uma tarde, remexendo a gaveta do banheiro, encontrou um vidro pequeno, quase vazio, escondido atrás de uma caixa de remédios. Não era dela. E num segundo, o salão inteiro desapareceu. A lembrança veio como vem quando a gente não pede. Rápida, sem aviso, doendo igual da primeira vez. Era um sábado de manhã. Sol entrando pela janela da cozinha, café passando, cheiro de pão torrado misturado com o barulho do chuveiro ao fundo. Juliana estava de camisola, cabelo bagunçado, sorrindo sem motivo, enquanto arrumava a mesa do café. Marcelo apareceu na porta, cabelo molhado, abraçou ela por trás e ficou um bom tempo assim, o queixo no ombro dela, sem dizer nada. Você sabe que eu não sei viver sem você, né? Disse. Ela riu. Sei. Acreditou em cada sílaba. Eram 11 anos de casados. 2 filhos. Uma vida inteira construída em cima daquilo. Depois veio o segundo flash. A noite em que tudo rachou. Juliana acordou de madrugada com o celular de Marcelo vibrando na cama. Ele dormia pesado ao lado. Ela olhou sem querer e viu o nome. Não um nome de contato comum, só uma inicial. D. A mensagem estava aberta na tela. Ela leu. Leu de novo. E leu outra vez, como se as palavras pudessem mudar de sentido se ela tentasse mais uma vez. Não mudaram. Quando sacudiu o ombro dele, Marcelo abriu os olhos devagar, sem susto, como quem já sabia que aquele momento ia chegar. Quem é D?
Ela perguntou, a voz mais firme do que esperava de si mesma. Ele suspirou, passou a mão no rosto e disse com uma calma absurda: Você está vendo coisa à toa. Marcelo. Ju, para! Você está exagerando. Ela deixou o celular na cama, levantou, foi até a janela e ficou olhando a rua vazia lá embaixo. Não chorou, não gritou, só ficou parada, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. E foi naquele silêncio, naquela madrugada, que ela tomou a decisão. Não ia sair de mãos abanando, não ia chorar em público, não ia dar a ele a satisfação de parecer a mulher desequilibrada que ele com certeza já estava se preparando para pintar para todo mundo. Ia esperar, ia juntar tudo, ia escolher o momento certo. O terceiro flash foi curto. Ela sentada na frente do computador, sozinha, procurando nomes de advogados especializados em direito de família e empresarial. Digitando com calma, salvando arquivos, salvando captura por captura. Um barulho de taça quebrando no salão a trouxe de volta. O presente voltou de repente, a música de fundo, o burburinho das conversas, o cheiro do perfume de Débora ainda no ar. Marcelo ainda estava na frente dela, esperando alguma reação que não vinha. Juliana respirou fundo. Sentiu o peso do celular na bolsa. E a mensagem da Carla que estava esperando resposta desde o começo da noite. Era hora de começar. 3 semanas antes da festa, Juliana estava sentada numa cadeira de couro duro, num escritório que cheirava a papel velho e café ruim, esperando. O escritório do Dr. Ricardo Almeida era um dos mais conhecidos da cidade para casos de divórcio. Ela tinha pesquisado, lido avaliações, separado documentos, impresso tudo em ordem cronológica e colocado numa pasta azul que apertava com as 2 mãos no colo. Estava pronta, disso tinha certeza. Ricardo entrou sem pressa, cumprimentou sem olhar nos olhos, sentou, abriu a pasta dela rapidamente como quem folheia um cardápio que já conhece de cor. A senhora tem alguma prova concreta de desvio de patrimônio? Perguntou. Tenho capturas de transferências, algumas notas fiscais e... Capturas não valem nada na justiça, dona Juliana. Ela parou, respirou. Mas as movimentações são suspeitas. Se a gente pedir uma perícia custa caro, demora meses, e seu marido tem advogados que vão enterrar isso antes de chegar no juiz. Fechou a pasta e empurrou de volta para ela. Olha, o Marcelo é muito bem relacionado aqui. Não estou dizendo que a senhora está errada. Estou dizendo que do jeito que está, não tem como ganhar. Juliana saiu do escritório com a pasta debaixo do braço e as mãos tremendo. Não de raiva, de algo pior. Aquela sensação de que o sistema inteiro estava do lado errado. Ficou parada na calçada 1 minuto, olhando o movimento da rua, o sol batendo forte no asfalto. Um homem bem vestido passou por ela sem olhar. Um motoqueiro buzinou. A vida seguia como se nada tivesse acontecido. Ela abriu o carro, jogou a pasta no banco do carona, colocou as mãos no volante. E não foi embora. Ainda não. Pegou o celular, procurou outro nome. 2 dias depois, estava num segundo escritório. Dessa vez, o da doutora Carla Mendes, advogada especialista em direito empresarial que uma amiga tinha recomendado com um "Ela é diferente, você pode confiar". A sala era limpa, sem enfeites, com uma planta no canto e uma mesa cheia de processos empilhados com ordem cirúrgica. Carla ouviu tudo sem interromper. Quando Juliana terminou, ficou um momento em silêncio, os dedos tamborilando suavemente sobre a mesa. Me manda tudo o que você tem, capturas, fotos, datas, nomes, tudo. Olhou nos olhos de Juliana. Você mencionou um ex-funcionário. João, né? Isso. Mandaram ele embora sem justa causa há 4 meses. Ele ficou muito magoado com isso. Tem contato com ele? Consigo. Carla assentiu devagar. Então, vamos trabalhar. Pela primeira vez em semanas, Juliana saiu de uma reunião sem as mãos tremendo, mas durou pouco.
No dia seguinte de manhã, o celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Dona Juliana. A voz era calma demais para ser inocente. É o Eduardo, sócio do Marcelo. Acho que a gente precisa conversar. Se encontraram num café perto do centro. Eduardo chegou de terno, sorriso de reunião de negócios, e pediu um expresso antes mesmo de sentar. Sei que a senhora está consultando advogados, disse, sem rodeios. Juliana não respondeu. Olha, eu entendo mesmo, mas a senhora precisa pensar bem antes de se meter em coisas que não conhece. Girou a xícara sobre a mesa. O Marcelo construiu essa empresa durante 15 anos. Tem sócios, tem investidores, tem funcionários que dependem disso. Se a senhora abrir um processo agora, quem vai sofrer não é só ele. Tô ouvindo, disse ela. Trouxe uma proposta. Deslizou um envelope pela mesa. Juliana abriu. Era um acordo. Pensão mensal, a casa, um valor que a maioria chamaria de generoso. Em troca, silêncio total sobre as movimentações financeiras da empresa. Cláusula específica, redigida com cuidado. Ela releu o parágrafo 2 vezes. A senhora tem uma semana para assinar, disse Eduardo levantando. Depois disso, o Marcelo mete os advogados dele e fica feio para todo mundo, principalmente para a senhora. Deixou dinheiro na mesa para o café. Pensa bem, a senhora tem filhos, pensa neles. Juliana ficou sozinha na mesa, o envelope na sua frente, o barulho do café ao redor. Naquela noite, colocou os filhos para dormir, lavou a louça, apagou as luzes, foi para o quarto e ficou olhando para o teto por muito tempo. A dúvida chegou calada, como sempre chega, sem pedir licença. E se ela estivesse exagerando? Marcelo era difícil, era frio às vezes, mas destruir a empresa dele era destruir tudo o que tinham construído juntos também. Os filhos iam crescer sabendo que a mãe tinha sido a responsável pela queda do pai. Será que iam entender um dia? Iam perdoar? E se ela perdesse a guarda? Advogado bom custava caro. Os dele eram melhores. Ela sabia. Virou de lado, fechou os olhos. E veio a lembrança, uma que ela não tinha chamado, uma tarde de domingo, uns 2 anos atrás, quando o filho mais novo, de 5 anos, tinha caído da bicicleta e Marcelo nem levantou do sofá. Ela tinha corrido, lavado o joelho, acalmado o choro do menino, cantado baixinho até ele se acalmar. Marcelo apareceu meia hora depois com um "tá bem?" seco e voltou para o celular. Ela engoliu aquilo. Como tinha engolido outras coisas, muitas outras coisas. Levantou da cama, foi até o escritório do quarto, abriu o notebook. Tinha uma mensagem da Carla enviada 2 horas antes. O João confirmou. Tem os documentos. Precisamos nos encontrar esta semana. Juliana ficou olhando para a tela um longo momento. Então digitou. Amanhã de manhã, dá? Mandou antes de mudar de ideia. Fechou o notebook, voltou para a cama e, pela primeira vez em semanas, dormiu de verdade. Não porque tivesse deixado de ter medo, mas porque tinha decidido que o medo não ia mais decidir por ela. Eduardo podia ficar com o envelope, Ricardo podia ficar com os conselhos, Marcelo podia continuar achando que ela era a mesma mulher calada de sempre. Nenhum deles sabia o que vinha pela frente. A noite tinha avançado, o salão estava cheio e Marcelo já tinha bebido o suficiente para soltar a língua mais do que devia. Juliana estava de pé perto de uma das mesas laterais, conversando com Lúcia, quando ele apareceu de novo. Dessa vez com 3 homens ao lado. Sócios, investidores, gente importante. O tipo de roda que ele adorava armar quando queria se sentir importante. Pessoal, vocês conhecem a Juliana? Disse, o sorriso no rosto de quem está fazendo uma apresentação de negócios. Minha ex-esposa. O silêncio durou uns 2 segundos. Um dos homens abriu a boca, fechou. A esposa de outro desviou o olhar constrangida. Juliana sentiu a palavra cair no estômago. Ex-esposa. Dito assim, em público, com aquela leveza casual, como se fosse um fato consumado.
como se o casamento já tivesse terminado sem ninguém ter avisado ela. Ainda não assinamos nada, Marcelo, disse ela com voz firme e baixa. Ele deu uma risada curta. Questão de tempo, amor. Questão de tempo. Os homens ao redor riram também. Aquela risada de quem não sabe bem o que está rindo, mas ri porque o chefe riu. Lúcia tocou o braço de Juliana por baixo da mesa. Uma pressão suave, calma, firme. Juliana ficou de pé. Não saiu, não baixou a cabeça, mas a facada tinha chegado onde Marcelo queria. Débora apareceu alguns minutos depois, com 2 bebidas na mão. Deu uma para Marcelo, com uma intimidade que não deixava nenhuma dúvida, e ele segurou o braço dela com naturalidade, como quem apresenta a nova namorada para a família. Ela é a Débora, disse, para o mesmo grupo de pessoas. Vocês vão adorar. Uma das mulheres do grupo olhou de Débora para Juliana com aquela expressão constrangida de quem está vendo um acidente de carro em câmera lenta. Débora sorriu, cumprimentou cada um. Quando chegou a vez de Juliana, passou o olhar por cima dela como se estivesse vendo um móvel velho. Algo que um dia teve seu lugar, mas agora só ocupava espaço. Oi, disse. Só isso. Oi, respondeu Juliana. E foi o suficiente. Do outro lado do salão, alguém, Juliana não viu quem, falou num volume um pouco alto demais. Que situação estranha convidar as duas para o mesmo evento, né? Risadas baixas. Cochicho rápido. Juliana sentiu o calor subir ao rosto. A escalada veio rápido depois disso. Marcelo estava no centro das atenções. E quando Marcelo estava no centro das atenções, sempre precisava de mais. Era assim desde sempre. Um elogio nunca bastava. Uma risada nunca era suficiente. Sempre empurrava um pouco mais. Sabe como é, disse, para o grupo que crescia ao redor dele. Às vezes, a gente passa anos ao lado de uma pessoa e só percebe tarde demais que simplesmente não se encaixam mais. Alguém concordou com a cabeça. Não é culpa de ninguém, continuou, com aquele tom de homem evoluído e consciente que adorava usar em público. As pessoas crescem em direções diferentes. O que eu construí nos últimos anos, profissionalmente, pessoalmente, precisava de alguém que acompanhasse esse ritmo. O olhar não foi para Débora quando ele disse isso. Foi para Juliana. Ela sentiu. Todos ao redor sentiram. Uma mulher de vestido dourado, que Juliana mal conhecia, se inclinou para o marido e murmurou alguma coisa. Ele respondeu com um sorriso de canto. Eduardo, do outro lado do salão, observava tudo de braços cruzados, com uma expressão satisfeita. Covarde, Lúcia disse baixinho, só no ouvido de Juliana. Mas Juliana não respondeu. Estava calculando. Quando a roda do Marcelo soltou uma gargalhada por alguma piada que ela não pegou, decidiu que não ia ficar parada. Deu um passo à frente. Com licença, disse, entrando na conversa com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Já que você está falando de crescer, Marcelo, ia falar exatamente a mesma coisa. O círculo fechou um pouco. A atenção virou para ela. Nesses últimos anos eu também cresci muito. Aprendi a prestar mais atenção no que acontece ao meu redor. Fez uma pausa. É impressionante o que a gente descobre quando começa a prestar atenção de verdade. Silêncio. Por uns 30 segundos, o salão ao redor pareceu encolher. Marcelo olhou para ela com uma expressão que ela conhecia bem. Aquela mistura de irritação e cautela que aparecia quando ele não sabia exatamente o que ela estava guardando. Um dos investidores levantou uma sobrancelha. A mulher do vestido dourado parou de sorrir. Parecia que ia funcionar. Aí Marcelo soltou uma risada. Gente, disse abrindo os braços como se estivesse apresentando um show. A Juliana sempre foi muito criativa. Balançou a cabeça com um sorriso condescendente. É uma qualidade dela. Sempre viveu num mundo muito particular. Mais risadas. Dessa vez mais soltas, mais à vontade. A gente tentou muito, continuou, o tom agora de quem está sendo generoso ao falar de um assunto difícil. Mas tem pessoas que simplesmente não conseguem lidar com o sucesso do outro.
É muito peso para carregar. A mulher do vestido dourado voltou a sorrir. O investidor deu um gole na taça. O círculo relaxou. Juliana ficou parada, com a palavra entalada no meio do peito. Tinha tentado. Tinha aberto a boca. E ele tinha transformado aquilo em prova do que estava dizendo sobre ela. Uma mulher instável, ressentida, que não conseguia aceitar o fim. Em 90 segundos, tinha virado o jogo completamente. O pior ainda estava por vir. Meia hora depois, quando o apresentador do evento pediu silêncio para o discurso dos patrocinadores, Marcelo subiu no pequeno palco improvisado, no centro do salão com o microfone na mão e aquele sorriso de quem nasceu para estar no centro do palco. Falou de negócios, falou de crescimento, falou de parcerias. E aí, quase como se fosse um comentário casual, disse: "Quero aproveitar também para celebrar um novo começo pessoal. Porque a vida não para, né? E quando a gente tem a sorte de encontrar alguém que enxerga a gente de verdade, que caminha junto." Olhou para Débora no meio do público. "Isso merece ser celebrado." Aplausos genuínos, calorosos. Débora levou a mão ao coração com um sorriso de novela. Juliana estava a menos de 10 metros do palco, cercada de gente, e completamente sozinha. Ninguém olhou para ela. Ou pior, quem olhou, desviou rápido. Lúcia estava ao lado dela, mas não disse nada. O que se diz num momento desses? Juliana olhou para o chão um segundo, só um segundo. 3 palavras passaram pela cabeça dela, calmas, firmes, sem raiva, quase como uma promessa. Agora é minha vez. Juliana entrou no banheiro da festa e fechou a porta por um instante. Não era choro, não era colapso. Era só ela precisando de 30 segundos sem olhos em cima. Apoiou as mãos na borda da pia, olhou no espelho e ficou assim, respirando. O barulho da festa chegava abafado pela porta. Música, conversas, risadas. A vida de todo mundo seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido ali dentro. Ela lavou as mãos. Água fria. Devagar. Pensou em ir embora. A ideia passou pela cabeça dela rápida e honesta. Pegar a bolsa, falar para Lúcia que não estava se sentindo bem, sair pela porta dos fundos e nunca mais tocar no assunto. Assinar o acordo do Eduardo na semana que vem, pegar o que estavam oferecendo, proteger os filhos de um processo longo, feio e desgastante, era a saída mais fácil, e por uns 15 segundos quase acreditou que fácil era suficiente. Aí veio a lembrança da Sofia. A filha mais nova tinha 6 anos, e fazia 3 semanas tinha chegado da escola com um desenho na mochila. Uma família. Papai, mamãe, 2 filhos, uma casa com janela e sol num canto. Juliana tinha olhado aquele desenho em cima da mesa da cozinha por muito tempo depois que a menina dormiu. Não era saudade do que tinha tido, era a clareza do que a Sofia ainda merecia ter. Uma mãe que não baixou a cabeça quando podia ter se mantido de pé. Juliana se olhou no espelho de novo. Já não era a mulher que ficava quieta esperando Marcelo dar o próximo passo. Tinha passado tempo demais assim, esperando ele mudar, esperando ele voltar, esperando ele escolher ela. Enquanto esperava, ele construiu uma saída. Planejou cada detalhe. Envolveu o Eduardo, protegeu o dinheiro, preparou a narrativa. Ele tinha subestimado uma coisa só, o quanto ela tinha prestado atenção em tudo. Pegou a bolsa, abriu o zíper do compartimento interno e tirou o celular. Tinha uma mensagem da Carla enviada 40 minutos antes, quando a festa ainda estava começando. Cheguei, tô no corredor lateral, perto do estacionamento. O João tá aqui, os documentos também. Me avisa quando você estiver pronta. Juliana leu 2 vezes. Sentiu alguma coisa se firmar dentro do peito. Não exatamente coragem, não era bem isso. Era mais como quando a gente para de lutar contra uma correnteza e começa a nadar de verdade. Uma decisão que o corpo inteiro toma junto, sem pedir licença para a cabeça. Digitou: "Vou agora."
Mandou antes de pensar. Saiu do banheiro, atravessou o corredor com passo firme, desviou de um garçom com bandeja, passou por um grupo de gente que ria alto e foi em direção à porta lateral. O corredor era estreito, mal iluminado, com cheiro de cozinha misturado com o frio que entrava pela porta entreaberta do estacionamento. Carla estava encostada na parede com um tablet na mão, vestido preto, cabelo preso, cara de quem veio trabalhar. Ao lado dela, João, 40 e poucos anos, camisa social, olhos cansados de quem carregou um peso tempo demais. Quando viu Juliana, se endireitou. Obrigada por vir, disse ela, olhando direto para ele. João assentiu. Tinha que ter feito isso antes. Carla girou o tablet para Juliana. Na tela, um conjunto de documentos escaneados, transferências, contratos, uma empresa aberta no nome de Débora com assinatura de Marcelo como procurador. Tudo datado, tudo rastreável. Isso é suficiente? Perguntou Juliana. Mais que suficiente, respondeu Carla. A questão agora é onde e quando você quer usar. Juliana olhou para o corredor, depois para o salão que ficava ao fundo. A música, as luzes, o discurso de Marcelo ainda ecoando na cabeça dela. Se virou para Carla. Ele acabou de fazer o discurso dele lá dentro, disse. Acho que já está na hora de eu fazer o meu. Carla fechou o tablet. Um pequeno sorriso no canto da boca. Então vamos. Carla não era do tipo de pessoa que entra num lugar chamando atenção. Não precisava disso. Tinha uma qualidade rara. A de ocupar o espaço sem pedir licença, sem fazer barulho, mas de um jeito que, quando você notava a presença dela, já era tarde para ignorar. Juliana conhecia ela há pouco mais de um mês, mas nesse tempo tinha aprendido uma coisa. Carla não dizia que ia fazer alguma coisa se não tivesse certeza de que podia cumprir. Enquanto as duas voltavam pelo corredor que dava no salão, Juliana perguntou baixinho, "Você já fez isso antes? Esse tipo de situação num evento assim?" Carla não tirou os olhos do caminho. Já desfiz uma sociedade de 20 anos num jantar de fim de ano. Pausa curta. Isso aqui é festa de empresa. João vinha 2 passos atrás, calado, o envelope com os documentos dobrado dentro do paletó. Você não precisa falar nada que não quiser, disse Juliana para ele, sem se virar. Só a sua presença já... Eu quero falar, interrompeu ele, voz firme. Ele destruiu 4 anos do meu trabalho numa reunião de 15 minutos e ainda me processou por danos à reputação. Uma pausa. Tô com muita vontade de falar. Juliana assentiu. Carla parou antes da porta do salão. Se virou para os dois. Escutem. Quando a gente entrar, vocês me seguem. Não reajam a nada que o Marcelo disser antes da hora. Deixem ele falar. Quanto mais ele falar, melhor pra gente. Olhou direto para Juliana. Você vai subir naquele palco e vai apresentar as provas com calma. Sem choro, sem grito, sem discurso. Os documentos falam por si. Outra pausa. Tudo bem? Tudo bem, disse Juliana. Entraram. O salão estava no mesmo ritmo de antes. Música ambiente, conversas dispersas, garçons circulando com bandejas. Marcelo estava num canto de costas, rindo de alguma coisa com 2 homens de terno. Débora estava ao lado dele, a mão no braço dele, completamente à vontade. Nenhum dos dois notou quando Carla, Juliana e João atravessaram o salão em direção ao lado do palco. Lúcia apareceu do nada ao lado de Juliana, olhos arregalados. "O que está acontecendo?" sussurrou. "Fica perto de mim", respondeu Juliana. "Mas não faz nada, só fica." Lúcia olhou para Carla, depois para o João, depois de volta para Juliana. Não disse mais nada. Só ficou. Carla parou perto do operador do sistema de som, um rapaz jovem com fones de ouvido pendurados no pescoço, e falou com ele baixinho uns 30 segundos. O rapaz franziu a testa, olhou para o tablet que ela mostrou, olhou de volta para ela. "Isso está autorizado?" perguntou. "Vai estar", respondeu ela. O rapaz hesitou um segundo, depois assentiu. Carla voltou com Juliana, o tablet na mão, a primeira tela já aberta.
Primeira revelação, disse, girando a tela para Juliana ver de perto. Era um contrato. Data de 18 meses atrás. Abertura de uma empresa de consultoria. Nome fantasia discreto. Nada que chamasse atenção. Sócia majoritária. Débora Meireles. Procurador com poderes de gestão financeira total. Marcelo Andrade. A empresa tinha recebido, nos últimos 12 meses, transferências vindas diretamente da conta corrente da holding do casal, da qual Juliana era sócia legítima. Valores que ela reconhecia, porque tinha assinado documentos relacionados a essas quantias, acreditando que eram reinvestimentos na empresa principal. Ela olhou para a tela uns 5 segundos. "Quanto no total?" perguntou a voz seca. "Considerando tudo o que a gente conseguiu rastrear até agora", disse Carla, "um pouco mais de 2.300.000 reais. Juliana fechou os olhos meio segundo. Não era só traição. Nunca foi só traição. Era um projeto, com data de início, movimentações planejadas, uma estrutura montada para esvaziar o que era dela antes que ela percebesse o que estava acontecendo. E Débora não era só a amante. Era a beneficiária legal de tudo aquilo. A raiva que Juliana tinha contido por semanas, aquela raiva calada, guardada no fundo do peito, subiu de uma vez. Não de um jeito que transbordava, de um jeito que clareava. "Tem mais", disse Carla. Passou para a próxima tela. Capturas de tela de conversas entre Marcelo e Eduardo. Numa delas, Eduardo perguntava se o acordo com a Juliana já tinha sido assinado. Marcelo respondia: "Ainda não, mas ela vai assinar. Ela sempre cede." Juliana leu a frase 2 vezes. Ela sempre cede. Guardou isso. João se aproximou e tirou o envelope do paletó. Dentro, 3 folhas impressas. Um relatório interno que ele tinha guardado antes de ser demitido, com anotações de reuniões onde Marcelo discutia abertamente a transferência de ativos para a empresa da Débora. O nome de Eduardo aparecia em 2 das anotações como presente nas reuniões. "Guarde porque achei que um dia ia precisar", disse João, entregando para Carla. Não sabia que ia ser assim. Carla pegou os documentos, juntou com os outros no tablet e olhou o relógio. "O apresentador vai chamar o segundo bloco de discursos daqui uns 10 minutos", disse. "É aí que a gente entra." Juliana assentiu. Faltavam 10 minutos. Aí o celular da Carla vibrou. Ela olhou para a tela. A expressão não mudou muito, mas Juliana tinha aprendido a ler os detalhes no rosto dela e viu alguma coisa se tensar ao redor dos olhos. "O que foi?" perguntou Juliana. Carla girou o celular para ela. Era uma mensagem do operador de som que tinha aceitado ajudar. "O sócio da sua cliente acabou de falar comigo. Disse que, se eu mexer no sistema sem autorização da organização do evento, podem me responsabilizar. Não posso fazer isso." Juliana olhou para o palco, para o telão apagado, para as conexões do sistema que tinham planejado usar. "E agora?" disse. Carla já estava digitando alguma coisa no tablet. "Agora a gente improvisa." Se virou para Juliana. "O Bluetooth do seu celular está funcionando?" "Tá. Me dá o celular." Juliana entregou sem perguntar. Ficou olhando enquanto Carla conectava os 2 aparelhos com uma rapidez que parecia ensaiada, transferia os arquivos principais, configurava uma apresentação básica. "Não vai ter o efeito visual que a gente queria", disse Carla, sem parar o que estava fazendo. "Mas vai funcionar. A gente vai passar o celular de mão em mão se precisar. As provas estão aqui e são reais. Isso é o que importa." João estava de pé, firme, sem sinal de recuar. Lúcia estava ao lado de Juliana, respirando fundo. O apresentador pegou o microfone do outro lado do salão. "Pessoal, a gente vai continuar a noite com alguns..." Carla colocou o celular na mão de Juliana e olhou direto nos olhos dela. "É agora ou nunca?" O apresentador ainda estava falando quando Carla segurou o braço de Juliana e levou ela para o lado do palco.
Tinha uns 2 minutos, talvez 3, antes do segundo bloco de discursos começar de verdade. Era tempo suficiente, mas não era tempo para duvidar. Nos dias antes da festa, tinham ensaiado aquele momento mais vezes do que Juliana conseguia contar. No escritório da Carla, numa terça à tarde, com João sentado do outro lado da mesa e Lúcia anotando num caderno, tinham repassado cada cenário possível. E se Marcelo tentasse tomar o microfone dela? Carla respondia. E se Eduardo interferisse fisicamente? João se posicionava perto dele. E se ninguém acreditasse nelas no começo? As provas eram mostradas antes de qualquer argumento. Carla tinha uma obsessão por detalhes que Juliana, em outro momento da vida, teria considerado exagerada. Mas ali, naquele corredor, com o coração batendo mais rápido do que queria admitir, agradecia cada segundo daquelas tardes de preparação. A escolha da festa não tinha sido casual. Tinha sido cirúrgica. Era o maior evento do ano da empresa do Marcelo. Sócios, investidores, parceiros comerciais, jornalistas do setor de negócios, todo mundo que importava para a reputação dele estava naquele salão. Se a exposição acontecesse em qualquer outro lugar, Marcelo poderia controlar a narrativa depois. Ali, cercado pelas pessoas cujas opiniões mais importavam para ele, não tinha jeito. Carla tinha dito na primeira reunião: você não vai destruir a reputação dele nos tribunais. Você vai destruir no único lugar onde realmente importa para ele, na frente do público dele. E tinha funcionado como plano, até o operador de som recuar. Mas aquilo já estava resolvido. Ou quase. O celular de Juliana agora tinha todos os documentos carregados, organizados em sequência, prontos para serem mostrados. Não era o telão que tinham planejado, mas era real, era concreto, era irrefutável. João tinha tomado posição perto da mesa onde Eduardo estava sentado. Longe o suficiente para não chamar atenção, perto o suficiente para ser visto quando importasse. Lúcia estava de pé num ponto estratégico do público, de onde podia observar tanto o palco quanto Marcelo. Tudo no lugar. Aí o celular de João vibrou. Ele olhou para a tela e o rosto mudou. Atravessou o espaço até a Carla em 3 passos rápidos e mostrou a mensagem sem dizer nada em voz alta. Carla leu. Se virou para Juliana. A testemunha secundária desistiu. Juliana sentiu o estômago embrulhar. Renata mandou mensagem para o João agora. Disse que o marido dela trabalha com um dos investidores do Marcelo e ela não pode se comprometer. Carla estava firme, a voz controlada. Ela ia ser a segunda voz confirmando as reuniões. Sem ela, fica só o João. Silêncio de 3 segundos. O João é suficiente? Perguntou Juliana. Os documentos dele são suficientes, respondeu Carla. A presença dela ia reforçar, mas não era o centro. Olhou direto para Juliana. O centro sempre foi você e o que você tem na mão. Juliana olhou para o celular. Pensou na Renata, uma mulher que tinha aceitado ajudar, tinha recuado e provavelmente ia ficar com essa decisão para sempre. Não tinha espaço para julgar agora. O plano segue, disse Juliana. Carla assentiu uma vez. O apresentador encerrou o discurso de abertura do segundo bloco com uma salva de palmas e anunciou que o microfone estava aberto para quem quisesse fazer uso da palavra antes do encerramento oficial da noite. Era o momento. Carla se posicionou 2 passos atrás de Juliana, presença sem interferência, como tinham combinado. João estava no lugar dele. Lúcia tinha os olhos em Juliana do outro lado do salão. Juliana respirou fundo uma vez. Sentiu o peso do celular na mão. 2.300.000 reais. 12 meses de transferências. Um contrato assinado pelas costas dela. 11 anos de casamento usados como disfarce para uma operação que foi planejada enquanto ela dormia no quarto ao lado. Ela sempre cede. Subiu os 2 degraus do palco improvisado. O microfone estava na mão do apresentador, que olhou para ela com a expressão de quem não esperava aquilo. Com licença, disse ela com calma.
Preciso de 2 minutos. Ele hesitou. Olhou para o salão. Devolveu o microfone. Do outro lado do salão, Marcelo se virou. Quando viu Juliana no palco, o sorriso sumiu do rosto dele pela primeira vez em toda a noite. Ela levou o microfone à altura da boca e olhou para o público inteiro. Boa noite, disse. Meu nome é Juliana Andrade e tenho informações sobre esta empresa que vocês precisam ouvir. Marcelo não demorou. 3 segundos depois de Juliana pegar o microfone, já estava atravessando o salão. Passo largo, sorriso de volta no rosto, aquela expressão de quem está prestes a resolver um problema pequeno e chato. Pessoal, com licença, disse subindo no palco sem ser convidado, a voz alta o suficiente para todo mundo ouvir. Minha ex-esposa está passando por um momento difícil. Todo mundo entende. Abriu as mãos num gesto de compreensão generosa. Separação é pesado. A gente sabe como é. Algumas pessoas riram baixinho, outras trocaram olhares. Juliana não se mexeu do lugar. Marcelo ficou parado ao lado dela, de frente para o público, e continuou como se ela não tivesse um microfone na mão. Olha, não vou deixar que isso estrague uma noite incrível que a gente construiu junto. Varreu o salão com o olhar, confiante, no controle. Essa empresa existe graças a cada um de vocês. Sócios, investidores, amigos. E nada do que aconteça no âmbito pessoal vai mudar o que a gente construiu aqui. Aplausos de alguns, assentimentos de outros. Eduardo, na mesa dele, relaxou na cadeira. Débora estava de pé na primeira fila, os braços cruzados, com aquele sorriso de quem já viu esse filme e sabe como termina. Marcelo deu meio passo em direção a Juliana e baixou a voz. Não o suficiente, porque queria que as pessoas mais próximas ouvissem. Desce agora, disse. Não transforma isso num circo. Juliana olhou para ele um segundo, depois se virou para o microfone. 15 anos, disse com a voz firme. Isso durou o que eu achei que o nosso era real. Pausa. Eu me enganei, mas os documentos que eu tenho aqui não se enganam. O salão mudou de tom naquele exato momento. Não foi barulho, foi o contrário. Um silêncio que se instalou de mesa em mesa como uma onda, até que a única coisa que se ouvia era a música ambiente baixa e o som do ar-condicionado lá no teto. Marcelo ainda estava sorrindo, mas o sorriso agora parecia um esforço. Documentos, repetiu ele para o microfone que não tinha, em voz alta o suficiente para compensar. Alguém aqui quer ver os documentos que uma mulher descontrolada inventou para atacar o marido num evento público? Olhou em volta. É isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou falando. 2 ou 3 risadas nervosas, mas dessa vez menos que antes. Juliana destravou o celular. A primeira imagem já estava aberta. O contrato de constituição da empresa de consultoria, com o nome de Débora como sócia majoritária e a assinatura de Marcelo como procurador com poderes plenos de gestão financeira. Ela levantou o celular para o público. Esse é um contrato assinado há 18 meses, disse, a voz no microfone clara, sem tremor. A empresa se chama MDO Consultoria. A sócia é Débora Meirelles. Pausa. O procurador, com poderes para movimentar todas as contas, é Marcelo Andrade. Silêncio absoluto. Nos últimos 12 meses, 2.300.000 reais foram transferidos da holding do casal, da qual eu sou sócia legítima, para essa empresa. Passou para a próxima tela. Essas são as transferências, com data, valor e conta de destino. Alguém no público se levantou levemente da cadeira para tentar ver melhor. Marcelo deu um passo à frente. Isso é uma farsa, disse, a voz ainda firme. Esses documentos foram manipulados. Qualquer um com um computador, os originais estão registrados em cartório, disse Carla do chão. Voz seca, direta, sem microfone, mas o silêncio do salão era grande o suficiente para todo mundo ouvir. Posso passar o número do registro para quem quiser verificar agora mesmo. Marcelo se virou para ela. Reconheceu o rosto,
Por uma fração de segundo, a compostura rachou. E quem é você para... Doutora Carla Mendes, OAB ativa, especialista em direito empresarial. Não sorriu. Boa noite. Um dos investidores na segunda mesa se inclinou para o companheiro e disse alguma coisa baixinho. O companheiro pegou o celular. Marcelo voltou para o microfone. Ou tentou, porque Juliana não tinha soltado. Olha, disse, mudando o tom para algo mais conciliador, mais razoável. Eu entendo que ela está magoada, todo mundo entende, mas inventar uma história de desvio financeiro é crime, é difamação. E eu vou... João subiu os 2 degraus do palco. Não correu, não gritou. Só subiu, tirou o envelope do paletó e entregou para Juliana na frente de todo mundo. Meu nome é João Fernandes, disse, se virando para o salão. Trabalhei na empresa do Sr. Marcelo por 4 anos. Fui demitido sem justa causa depois de me recusar a assinar documentos que sabia serem irregulares. Apontou para o envelope. Tenho anotações de 3 reuniões onde essas transferências foram discutidas abertamente, com datas, com os nomes de quem estava na sala. Juliana abriu o envelope e mostrou a primeira folha. O nome de Eduardo aparecia 2 vezes nas anotações. Na mesa do fundo, Eduardo se levantou devagar. Olhou para o documento, olhou para o Marcelo e se sentou de novo. Marcelo ficou parado no palco. O sorriso finalmente desaparecido para sempre, os olhos indo do celular de Juliana para o envelope de João, para o rosto de Carla, como se estivesse calculando uma saída que não existia. A mulher do vestido dourado, que tinha rido antes, largou a taça na mesa e não pegou mais. Um dos sócios abriu o próprio celular e começou a digitar. Marcelo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso tudo tem explicação, disse. Mas a voz tinha perdido alguma coisa. Aquela certeza absoluta que ele carregava desde que entrou no salão com Débora pelo braço. Pela primeira vez na noite, parecia um homem tentando nadar contra uma corrente que ele mesmo tinha criado. O silêncio durou talvez 5 segundos. Depois veio o murmúrio. Começou nas mesas do fundo. Aquele burburinho baixo de quem está processando informação grande demais para caber num segundo só. 2 pessoas, 4, 8. O som foi crescendo de mesa em mesa como fogo em papel seco. Uma mulher de cabelo curto, esposa de um dos sócios mais antigos da empresa, se levantou da cadeira devagar. Não disse nada. Só pegou a bolsa, olhou para o marido com uma expressão que não precisava legenda e foi em direção à saída. O marido ficou sentado, mas já não olhava para o palco. Na segunda mesa da esquerda, um investidor passou o celular para o companheiro, apontando para a tela. O companheiro leu. Guardou o celular no bolso sem comentar, mas a taça de vinho que tinha na mão foi para a mesa e não voltou. Débora ainda estava de pé na primeira fila, mas alguma coisa tinha mudado na postura dela. Os braços, que estavam cruzados com confiança, agora pareciam mais um escudo que uma afirmação. Olhou para Marcelo no palco. Ele não devolveu o olhar. 2.300.000, repetiu alguém em voz alta em algum ponto do meio do salão. Não com raiva. Com aquele tom de quem está confirmando um número para si mesmo. Um homem de uns 50 anos, de terno cinza, que Juliana reconhecia como um dos maiores investidores da empresa, se levantou. Não foi em direção à saída, foi em direção a Carla. Esses documentos são verificáveis agora? Perguntou, a voz baixa, direta. O número de registro em cartório é 4.782/2024, respondeu Carla, sem consultar nada. Qualquer cartório confirma em menos de 10 minutos. O homem tirou o celular do bolso e se afastou, já discando. Eduardo continuava sentado, mas parecia ter encolhido dentro do próprio terno. Os 2 homens que estavam na mesa com ele tinham aberto espaço, não fisicamente, mas daquele jeito sutil de quem não quer ser fotografado ao lado de alguém quando a foto sair no dia seguinte. No canto do salão, Lúcia estava com a mão na boca. João estava de pé ao lado de Juliana, calado, firme,
Marcelo tentou pegar o microfone de volta uma vez. Juliana desviou o corpo levemente e ele não insistiu. Por que insistir ali, na frente de todo mundo, com aquele salão já virado contra ele? Seria o último erro que podia se dar ao luxo de cometer. Mas ele ainda não tinha entendido isso direito. Se tivesse entendido, não teria feito o que fez a seguir. Marcelo desceu do palco. Não de forma derrotada, ainda não. Desceu como um homem que está mudando de estratégia, recalculando, procurando um ângulo que ainda funcionasse. Foi direto até Débora, segurou o braço dela, virou de costas para o palco e começou a caminhar em direção à saída lateral. Aquela mesma por onde Juliana tinha entrado quando foi encontrar Carla no corredor. Talvez ele achasse que ir embora era uma opção. Marcelo! A voz de Carla cortou o salão. Ele parou. Não se virou de imediato. Os documentos que a Juliana apresentou incluem uma cláusula de bloqueio cautelar que foi protocolada hoje às 4 da tarde. Carla falou devagar, sem microfone, mas o salão estava silencioso o bastante. Qualquer movimentação nas contas da holding a partir desse protocolo é crime. Isso inclui transferência, saque ou dissolução de bens. Uma pausa. Imaginei que você fosse tentar sair antes do fim da noite. Marcelo se virou. Pela primeira vez, o rosto dele não tinha compostura nenhuma. Era só um homem apoiado na própria mentira, sem saída para lugar nenhum. A senhora não pode fazer isso, disse. A voz tinha perdido toda a arrogância. Já fiz, respondeu ela. Débora soltou o braço dele. Foi um gesto pequeno, sutil, mas todos que estavam olhando viram. Ela deu meio passo para trás. Não muito, mas o suficiente para deixar um espaço entre os dois que antes não existia. Marcelo percebeu. Olhou para ela. Débora não sustentou o olhar. O investidor de terno cinza voltou para o salão com o celular na mão e foi direto ao ouvido de outro homem. Os dois trocaram uma expressão que Juliana reconheceu. A expressão de quem acaba de confirmar que o dinheiro que colocou em alguma coisa já não está seguro. Um dos seguranças do evento, que tinha ficado neutro a noite inteira, se aproximou discretamente do lado do palco depois de receber uma mensagem no celular. Parou a 2 metros de Marcelo. Não disse nada. Só ficou ali. Eduardo se levantou da mesa. Deu 2 passos em direção a Marcelo e parou. Olhou para o salão, olhou para as provas ainda abertas na tela do celular de Juliana, olhou de volta para o sócio de 15 anos e virou para o outro lado, caminhando sozinho em direção à saída. Marcelo viu. Eduardo! A voz saiu diferente, menor, sem aquela segurança de sempre. Eduardo, a gente precisa conversar. Mas Eduardo não parou. Marcelo ficou no meio do salão, sozinho agora de um jeito que já não era metáfora. Abriu a boca, fechou, abriu de novo e dessa vez saiu alguma coisa. Eu posso explicar tudo isso. A voz tremia levemente. As transferências tinham um objetivo estratégico que... Marcelo. Juliana falou pelo microfone com calma. Chega. Ele parou. Ela desceu do palco devagar. Atravessou os 2 metros que separavam os dois, parou na frente do marido, do homem com quem tinha dormido 11 anos, para quem tinha feito café nos sábados de manhã, cujos filhos tinha criado praticamente sozinha, e olhou direto nos olhos dele. Já chega, disse. Só isso, sem raiva, sem choro, com aquela firmeza de quem já não tem nada a provar. Marcelo não respondeu. O segurança deu um passo à frente. Lá fora, uma viatura da polícia, avisada pela Carla 1 hora antes, como medida cautelar, estacionou em frente ao evento. Juliana devolveu o microfone para o apresentador, que pegou sem saber muito bem o que fazer com ele, e caminhou de volta para o lado do salão. Não olhou para trás. Já não precisava. O corredor lateral estava frio e quase vazio. Juliana encostou as costas na parede, fechou os olhos uns 3 segundos e respirou. Só respirou. O tipo de respiração que a gente não consegue fazer quando está segurando tudo.
e que finalmente sai quando não precisa mais segurar. Carla apareceu ao lado dela sem fazer barulho. Não disse nada por um momento. Ficou ali, de pé, olhando o mesmo corredor vazio que Juliana olhava. "Acabou?" perguntou Juliana, a voz baixa. "A parte de hoje acabou", respondeu Carla. "O resto é processo. Vai demorar, vai ser chato, vai ter reunião com o contador e audiência com o juiz. Mas o mais difícil já passou." Juliana assentiu. João apareceu pouco depois, paletó dobrado no braço, o envelope vazio na mão. Parecia mais leve do que quando tinha chegado, como alguém que carregou um peso tempo demais e finalmente encontrou onde largar. "Obrigada", disse Juliana para ele. Ele balançou a cabeça. "Obrigado você." Lúcia chegou por último, os olhos ainda brilhando mais que o normal. Abraçou Juliana sem pedir licença, apertou forte, não disse nada. E às vezes é exatamente isso que a gente precisa. Saíram juntas pela porta dos fundos, sem olhar para o salão, sem procurar Marcelo, sem esperar nenhum aplauso que nunca ia chegar e que Juliana não queria de qualquer jeito. O ar da rua estava fresco. Lá longe, a viatura ainda estava estacionada em frente ao evento. Juliana não esperou para ver o que acontecia. Entrou no carro, ligou o motor e foi buscar os filhos na casa da mãe. 3 semanas depois, o escritório de Marcelo tinha um lacre na porta, interditado por ordem judicial enquanto a perícia contábil estava em andamento. O nome dele tinha sido removido do site da empresa na mesma tarde em que os sócios se reuniram em caráter de urgência. Eduardo pediu licença voluntária 2 dias depois da festa, sem dar declaração pública. Débora desativou as redes sociais. Juliana ficou sabendo de tudo isso por terceiros, não foi atrás de nenhum detalhe. Tinha aprendido que ficar olhando a queda do outro é uma forma de não olhar para frente. Numa quinta-feira de manhã, estava sentada na varanda de casa com o segundo café do dia, quando o celular tocou. Número que não conhecia. Era o diretor financeiro de uma empresa concorrente de Marcelo. Uma que ela tinha acompanhado por anos, admirando de longe o jeito como cresceram sem fazer barulho. "A senhora foi recomendada por uma pessoa que eu respeito muito", disse ele. "Temos uma posição de gerência que acho que faz sentido para o seu perfil. Posso enviar os detalhes?" Juliana ficou olhando para o quintal um segundo. Sofia estava brincando lá embaixo, de costas, falando sozinha com uma boneca, como se estivesse comandando uma reunião importante. "Pode enviar", respondeu. E dessa vez, diferente de tantas outras vezes, em que tinha dito sim por medo de dizer não, disse sim porque quis. 1 mês depois da festa, Juliana estava saindo da escola dos filhos, quando viu uma mulher jovem parada no estacionamento, chorando baixinho com o celular na mão. Não era alguém que ela conhecesse. Podia ter seguido em frente. Quase todo mundo faria isso. Ela parou o carro, abaixou o vidro. "Você está bem?" perguntou. A mulher levantou os olhos. Esboçou aquele sorriso de quem está tentando dizer que está bem quando não está. "Desculpa. É que meu marido acabou de me mandar uma mensagem dizendo que não vai vir na formatura do meu filho hoje. De novo." Juliana ficou em silêncio 1 segundo. "Sobe no carro", disse. A mulher olhou para ela sem entender. "Você não precisa entrar na escola assim. Me conta o que está acontecendo." A mulher hesitou. Depois abriu a porta e entrou. Ficaram ali 15 minutos. Juliana não deu conselhos. Não disse que tudo ia ficar bem. Só escutou com aquela qualidade de atenção que a gente só aprende depois de ter sido a pessoa que precisava ser ouvida, e não foi. Quando a mulher desceu do carro, estava mais firme. Não resolvida, mas firme. Juliana ficou olhando ela entrar na escola, respirou fundo e pensou: "É isso, exatamente isso. Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava." Vi uma mulher de quem tiraram tudo, a confiança, o dinheiro, a dignidade, na frente de centenas de pessoas, e que não gritou, não desabou, não pediu para ninguém ter pena dela. Planejou, em silêncio,
com dor, com medo, com dúvidas, porque ninguém é forte o tempo todo, e fingir que é só torna a história mentira. O que me arrepia não é a vingança, é a reconstrução. É a Juliana entrando naquele carro no estacionamento da escola e escolhendo parar para uma desconhecida, porque ela sabe agora o peso de estar sozinha num momento que pede uma testemunha. A gente subestima o quanto uma pessoa que foi destruída pode reconstruir. Não só a vida, o jeito de olhar para o mundo. Se essa história tocou alguma coisa dentro de você, provavelmente não foi por acaso. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu aquele aperto no peito em algum momento, deixa seu like agora mesmo. É a forma mais simples de me dizer que esse trabalho valeu a pena. E para mim, significa muito. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Sério, eu leio cada comentário e me esforço para responder com carinho quem tira um tempinho para interagir com a gente aqui. E se você acredita no poder de histórias como essa, histórias que emocionam, que fazem pensar, que ficam na cabeça depois que o vídeo termina, se inscreve no canal para não perder as próximas. Isso aqui está só começando, e cada nova inscrição é o que me dá gás para continuar produzindo com essa entrega. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você ver na sequência. Te encontro no próximo vídeo.